Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Apocalipse de João, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos aqui desse texto. Capítulo 6. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Eterno: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado o direito que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Havendo então aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder, diga comigo, o poder, para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Alguém pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos por um instante. Espírito de Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, ministra-nos, ó Deus, nessa noite de domingo, mais uma vez, porque nós somos os seus filhos, e nós precisamos da tua bênção, precisamos do teu direcionamento, precisamos que o Senhor venha encher a nossa alma com a tua palavra, para que não haja espaços, para que não haja lugar para o príncipe das trevas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Abre o nosso entendimento e fundamentalmente o nosso coração, para que ele seja uma boa terra, e à medida que a semente cair nela, ela possa produzir bons frutos para a glória do nome de Jesus. Alguém diz amém? Muito bem, queridos, igreja amada, falar sobre Apocalipse num dia de domingo não é fácil, não é uma brincadeira, até porque o Apocalipse, por ser o livro da revelação, ele traz em si algumas coisas que nós precisamos de confronto com outros textos para podermos entender. Mas, segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, eu quero trazer algo para o seu coração nessa noite, que eu creio ser muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu estava essa semana ouvindo uma entrevista de um americano, professor de uma universidade em Howard, cujo o nome dele é Francis Boyle. É um homem muito conceituado, não é um Zé Mané qualquer. Esse homem, ele deu uma entrevista para um instituto chamado InfoWords. Esse instituto, ele tem como base fazer as denúncias sobre as tramas que correm no mundo, o que acontece na verdade por trás das cortinas daquilo que nós achamos muitas vezes que é uma obra do acaso, é aquilo que a gente chama naturalmente, não tem nada a ver. E esse homem, Francis Boyle, que é um homem muito
conceituado no mundo americano, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele estava falando exatamente, estava fazendo uma denúncia exatamente sobre o Aedes aegypti, cujo qual dele se origina aquela enfermidade chamada dengue. A dengue, vocês sabem que ela traz consigo 4 níveis de dengue. O estágio mais forte da dengue é aquele cujo qual as pessoas não suportam sequer levantar, mover o seu corpo, porque tudo dói. Você quer ver uma coisa? Quem já teve dengue? Quem já teve o desprazer de ter dengue aqui? Tem alguém aqui? Olha lá, temos uma irmã, 2 pessoas, um irmão. Eu já tive dengue também no Rio de Janeiro. Não foi a mais grave, mas eu já tive. Mas eu me lembro que quando eu tive dengue, a minha sogra, ela teve um outro tipo de dengue muito mais grave do que a que eu tive. E a minha sogra, ela não suportava sequer levantar da cama. Uma mulher que nem ela, que não para, que tem como prazer, trabalha desde a hora que levanta até a hora que vai dormir. Eu vi aquela mulher presa a uma cama por alguns dias devido a essa contaminação da dengue que aconteceu, um surto lá no Rio de Janeiro. Como originário da dengue veio esse chikungunya, né? Um outro mosquito. Agora, do nada, apareceu o bendito do Zika vírus. Ninguém esperava. Parece que de uma hora para outra apareceu o Zika vírus, e esse Zika vírus, ele de repente começou a contaminar algumas pessoas, e nós pensávamos que ele contaminava tão pura e simplesmente pelo contato com o corpo humano, e começou a ouvir-se algumas denúncias de casos de pessoas que foram contaminadas através da relação sexual, outros através do beijo, e assim consecutivamente. E o que Francis Boyle ele estava denunciando na sua matéria? Ele estava denunciando o seguinte, que existe uma trama por trás de tudo isso. Existe uma investida satânica, diabólica por trás de tudo isso. Por quê? Porque esse mosquito, Zika vírus, descobriu-se que ele não nasceu como obra do acaso. Ele tem sido transformado geneticamente por pessoas que desenvolvem projetos nessa área com propósitos específicos, com interesses financeiros e pessoais. E então, ele fez essa denúncia, e na sua denúncia, ele especificou o nosso país e o país da Colômbia, porque ele diz que depois que foi criado, porque ele afirma na sua temática, na sua matéria, que esse mosquito não nasceu por acaso. Ele foi criado, foi desenvolvido e ele foi solto em 2 países especificamente, no Brasil e na Colômbia. Qual é a função, você poderia perguntar para mim, qual é a função específica, pastor, do Zika vírus? Ele tem a função específica de ter o contato especificamente com as mulheres grávidas, e aí então ele penetrar a bolsa gestacional e contaminar o bebê. E ele contaminando o bebê, o que ele gera na nossa futura geração, nas mulheres que estão grávidas ou naquelas que hão de engravidar? O que ele pode gerar? Entenda que isso não é uma profecia, é um alerta, amém? Você está me entendendo, amém ou não? Eu quero usar este exemplo para nós irmos para dentro da Bíblia, tá bom? O que esse homem, esse estudioso, esse conceituado doutor, advogado, lá nos Estados Unidos, ele afirma, mediante as pesquisas e mediante as descobertas, ele diz que o objetivo maligno, satânico, dos interesses pessoais de alguns é trazer um controle à taxa de natalidade, porque você imagina uma mãe
ou centenas de mães, ou milhares de mães, tendo bebês com microcefalia. Imagine você uma geração inteira de filhos com doenças mentais e assim consecutivamente. Agora, só para você começar a entender o que isso tem a ver com a Bíblia e com o que eu quero ministrar para você nessa noite, eu me lembro que no Antigo Testamento havia um Deus chamado Moloque. E esse Deus chamado Moloque, ele requeria do povo sacrifícios e derramamento de sangue infantil, sacrifício de crianças. Por quê? Porque ele era alimentado pelo derramamento do sangue infantil. E como era o sacrifício naquela época? Eles pegavam as crianças e havia um bezerro feito de ferro, e eles pegavam aquele bezerro de ferro, abriam a sua barriga, a barriga dele era oca, e eles colocavam dentro daquela barriga, daquele bezerro, uma criança viva. E o que eles faziam? Eles acendiam labaredas de fogo embaixo da barriga daquela criança, e a barriga daquele bezerro começava a esquentar a temperatura, e aquele ferro começava a destruir e queimar a criança que estava dentro daquele bezerro. O que é isso, pastor? Isso era um sacrifício que era feito a um Deus chamado Moloque. Ele recebia o sacrifício de crianças, derramamento de sangue inocente. E o que nós vemos hoje em dia, o que nós temos observado, que aparentemente isso que está acontecendo no Brasil e em algumas partes do mundo, parece ser mais uma infecção, parece ser mais uma doença, como foi há um tempo a AIDS, como tem sido ao longo do tempo o câncer e outros tipos de doenças. Parece ser mais uma doença. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é exatamente o porquê de Satanás. Agora ele está se levantando, usando pessoas para atingir os inocentes, as crianças no ventre, porque ele quer destruir uma futura geração. Nós oramos ainda há pouco aqui pelos nossos filhos, oramos ainda há pouco aqui por essas crianças, porque nós acreditamos que a partir deles, do evangelho que está sendo pregado para eles, do fato de você trazê-los à casa de Deus, eles estão recebendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela vai crescer e não vai se desviar. Amém ou não? Porém Satanás, ele não satisfeito, ele então agora tem levantado de alguma forma, de uma forma oculta. Se você quiser fazer uma pesquisa depois sobre esse tema que eu estou falando para você, você pode pesquisar lá no Google, não só a pessoa de Francis Boyle, como você pode pesquisar também no InfoWords. É um site super conceituado que trata sobre denúncias, aquilo que as pessoas acham que é mais para vocês que eu lembrei. Foi descoberto, aqueles que viram o Fantástico, aqueles que têm TV a cabo na sua casa, eles puderam ver que foi denunciado pelo Fantástico esses dias atrás, que descobriu-se ali na região dos Três Poderes em Brasília, criadouros de mosquito do Zika vírus. Criadouros. Eu não estou dizendo que descobriu-se um potinho de água aonde havia ali um mosquito. Foi descoberto um criadouro. Qual o objetivo, eu pergunto para vocês? O que será que está por trás de tudo isso? Será que é só o interesse financeiro de se desenvolver daqui a pouco uma vacina, um remédio, e mais alguém na face da terra ficar milionário? Será que é simplesmente termos um cuidado de não deixarmos acumular água num determinado local das nossas casas e isso basta? Muitas vezes, minha gente, nós seguimos
iludidos por aquilo que a mídia publica, por aquilo que a mídia escrita publica, por aquilo que a mídia falada, as rádios, as emissoras de televisão, a internet, a rede social, ela publica, e nós não temos o cuidado de nos aprofundarmos e principalmente confrontarmos na Bíblia aquilo que estamos vendo, ouvindo e que está chegando até nós. A trama que está por trás disso deve nos chamar a atenção, porque segundo Francis, esse Zika, ele foi modificado geneticamente de maneira proposital. Vocês sabem que o Brasil, graças a Deus, é um país onde não se tem taxa de natalidade. Não há essa preocupação no Brasil. O Brasil é um país onde existem mulheres que têm, não tem televisão em casa, então, aí, ainda tem 4, 5, 6 filhos, mas isso, quando você aumenta a taxa de natalidade, você aumenta também a sua capacidade e o seu poder. Isso já aconteceu lá atrás. Foi por causa disso que Faraó temeu os hebreus, porque eles chegaram em 70 no Egito, receberam das mãos de Faraó uma terra chamada Gozém, e entraram 70 pessoas naquela terra, e os anos passaram, e eles, quando saíram libertos do Egito, eles eram mais de 4,5 milhões de pessoas, porque sobre eles estava a bênção de Deus. Então sobre a sua vida está a bênção de Deus. Agora, o que é que pode impedir a bênção de Deus? Pastor, vai dar aula de história hoje no culto? Não, eu quero mostrar para você na Bíblia Sagrada que tudo que nós estamos falando aqui está escrito na palavra de Deus. Volte a sua atenção para a Bíblia Sagrada agora. Apocalipse capítulo 6, ele vai falar sobre os 4 cavaleiros até o versículo de número 8. Ele nos chama a atenção sobre esses cavaleiros. Ele fala sobre o cavalo branco no versículo de número 2. E alguém pode imaginar, o cavalo, por ser branco, ele está se referindo ao cavalo de Deus. Não é o cavalo de Deus, Ele fala ainda sobre o cavalo vermelho no versículo de número 4. E esse cavalo vermelho, ele representa a guerra, ou seja, a ausência da paz, o direito de matar, de tirar a vida uns dos outros, ao fio da espada. A Bíblia fala ainda de um outro cavalo, e é o cavalo preto, e a Bíblia diz que aquele que estava sentado nele trazia uma balança, e com a sua voz ele proclamava o controle da comida, o controle dos alimentos, do dinheiro, as medidas. Ele dizia sobre o cuidado com aquilo que se tem, no caso o azeite, o vinho. Mas a Bíblia ainda fala sobre o cavalo amarelo, e é sobre esse cavalo que eu quero pensar com você nessa noite. O cavalo amarelo, a Bíblia diz que ele significa, ele representa a morte. E a Bíblia diz que com este cavalo amarelo estava o inferno. Estava o que, gente? Fala de novo, por favor, fala com autoridade. Você é filho de Deus, não tenha medo não, é para aprender. Estava com o cavalo amarelo o inferno. E foi dado para ele poder para quê, pastor? Para matar a 4ª parte da terra com a espada, com a fome e com a peste. É isso aqui que eu quero te chamar a atenção. A manifestação do 4º cavalo, ou seja, do cavalo amarelo, ela traz consigo a manifestação da fome, ela traz consigo o poder para matar, mas basicamente ela traz consigo a peste. E eu quero dizer para vocês que essa cena que está acontecendo aqui no livro do Apocalipse, que Deus revela para João, é uma cena que acontece em que período da história, pastor? Essa cena, ela acontece na manifestação da grande tribulação.
O que é a grande tribulação, pastor? A grande tribulação, igreja, é um período em que aqueles que estiverem na terra viverão, aonde haverá 7 anos, e nesses 7 anos haverá uma divisão de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio haverá uma aparente paz, um sucesso, haverá facilitações no comércio. Todos, até mesmo aquele que nunca teve nada, ele vai ter a capacidade de comprar, de ter, de ganhar, de conquistar. Por quê? Porque isso será implantado pela força e pelo domínio daquele que a Bíblia chama de anticristo, ou seja, opositor a Cristo. Esse é um dos nomes dado a Satanás, anticristo ou a besta, tá bom? Então, nesses primeiros 3 anos e meio, ele vai trazer a salvação. Como a salvação? Há uma peste, há o câncer, há o Zika, há a AIDS, e ninguém dá jeito, está todo mundo morrendo, está todo mundo sofrendo. Daqui a pouco aparece uma pessoa, aparece um experimento, aparece um antídoto, aparece uma criação de um homem, e ele começa a distribuir isso, e todo mundo começa a falar na rede social, na televisão, no rádio, uns para os outros: olha que homem bom, olha que homem maravilhoso. Esse homem começa a exercer domínio, ele começa a pregar a paz mundial, a unificação entre os países. País que nunca se deu, agora começa a ter relações. País que nunca exerceu negócios, agora o comércio exterior, ele se torna aquecido, e uns começam a comprar e vender uns para os outros. Pessoas que eram inimigas, agora recebem um tratado de paz, e o negócio começa a ser estabelecido, e todo mundo vai se levantar e dizer: olha, esse era o homem que faltava, esse era o homem que o mundo estava esperando por ele. E passado 3 anos e meio, esse homem manifesta de fato quem ele verdadeiramente é. E é isso que a Bíblia está nos alertando. Por quê? Porque os céus, Deus, ele não vai interferir nesse período de grande tribulação. E por que ele não vai interferir? Porque segundo a Bíblia Sagrada, a igreja já não vai mais estar nessa terra. A grande tribulação é um período que vai acontecer, pessoal, quando a igreja ela já tiver sido arrebatada, quando a igreja já estiver com Cristo nos céus, nos ares. Aí então, aqueles que estão esperando para a segunda vinda do Senhor, que é quando ele vem para Israel, quando ele se manifesta para Israel, aonde as 2 testemunhas serão levantadas em Jerusalém, e eles resistirão ao anticristo e pregarão o evangelho. 5 nações se unirão para a destruição total de Israel. Então eles vão se encontrar, segundo a Bíblia, no Vale do Armagedon. O que é o Vale do Armagedon? É uma grande planície que está ao sopé do Monte do Milagre, aonde Elias profetizou, e o fogo desceu do céu, e os 850 profetas de Baal e de Azira foram destruídos ao fio da espada, porque o Deus de fogo, que é o meu Deus, que é o seu Deus, é o Deus da igreja, respondeu à oração de Elias, e o Senhor respondeu com fogo, e o sacrifício foi ali completamente lambido pelas línguas de fogo que foram lançadas dos céus, e ficou sabido para todo Israel que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Ao sopé desse monte está o Vale do Armagedon, aonde as nações se levantarão contra Israel, e Israel se preparará para a guerra. E quando as nações se levantarem numa luta covarde contra Israel, então o Deus de paz se levantará, e ele enviará os seus anjos guerreiros, e eles pelejarão por Israel, destruirão as nações que se levantam contra os escolhidos do Senhor, e dali o Senhor arrebatará, agora sim, os 144 mil, que não é como algumas denominações, religiões equivocadamente dizem que é daqui, não é dos gentios que serão levantados os 144 mil, os 144 mil serão levantados de Israel. Quem são eles? Eu não sei.
Quem são 144 mil? Eu não sei. Eu só espero que aqueles que busquem a Deus, eles estejam inseridos nesse contexto. Sabe por quê? Porque o Senhor não diz quem é. Ele diz apenas que é necessário que alguns estejam inseridos nesse contexto. Essa é a segunda vinda. Nesse período, o que vai acontecer? Vai acontecer o governo, o domínio do anticristo. É a segunda parte dos 3 anos e meio, dos 7 anos da grande tribulação, aonde o anticristo, ele vai exercer o domínio. Você já escutou falar no biochip? Você já escutou falar no microchip? Você já escutou falar na implantação daquela pecinha que é do tamanho de um grão de arroz, mas ela traz sobre ela todos os dados que o ser humano precisa ter para comprar, para vender, para negociar. Ao contrário de documentos e papel que a gente anda no bolso, você vai chegar, você não, o sangue de Jesus tem poder, que a igreja não vai estar mais aqui, mas aqueles que ficarem e aceitarem a implantação desse método satânico diabólico, ele vai poder comprar, ele vai poder negociar, ele vai poder ter posses, porque ele vai chegar em qualquer repartição e vai mostrar ali as costas da sua mão ou a sua testa, onde será implantado esse microchip, e aí então será liberado para ele o direito de comprar. Por quê, pastor? Porque é o domínio do anticristo. E por que o anticristo vai dominar? Porque a igreja viva de Jesus não estará mais sobre a face da terra. E o que tem a ver tudo isso que eu te falei com Zika vírus, com chikungunya, com Aedes aegypti, com a bendita dengue, isso tem a ver porque o Senhor, ele está te dando sinais. O Senhor, ele está falando para a sua igreja, ele está mostrando para a sua igreja que a sua palavra não falha, ele está mostrando para a sua igreja que ninguém consegue surpreender a Deus, ele está mostrando para a sua igreja que ninguém consegue fazer nada escondido, ele está mostrando para a sua igreja que ele está às portas, que aquilo que ele prometeu através do seu filho Jesus, eu vou ali, mas eu volto já para buscar a minha igreja, está prestes a acontecer. Então, nós precisamos estar atentos e preparados, porque a liberação desse cavalo amarelo, segundo Apocalipse, ele representa essa peste, essa fome, essa dificuldade em se ter, em administrar. Para quê? Para que o homem do pecado, como a Bíblia também chama o anticristo, ele possa se manifestar e ele possa transparecer que ele é o homem poderoso. Então, isso tudo, minha gente, que nós temos visto, são presságios, são prenúncios de que, na verdade, a Bíblia, ela é a palavra inerrante de Deus. Isso tudo que nós temos visto, minha gente, é na realidade a prova viva de que nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo ao seu tempo vai se cumprir, como leu aqui a parte agora há pouco, Eclesiastes capítulo 3, tudo ao tempo de Deus vai se cumprir. A Bíblia diz, nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que Deus falou a respeito de nós, todas elas se cumpriram e todas elas se cumprirão. Agora o que acontece? Para nós fecharmos esse pensamento e esse entendimento, nós precisamos estar preparados, amém ou não? Nós precisamos estar prontos. Ou tem alguém aqui que vai experimentar, que vai desejar ficar para a segunda vinda? Ou tem alguém aqui que quer pagar o preço, que quer experimentar a segunda vinda, que quer experimentar para ver se é bom o suficiente para suportar a grande tribulação? Ou tem aqui alguém que é capaz de suportar a dor tremenda de ver os seus filhos serem levados e cortados, mutilados, de ver o anticristo com os seus soldados e o seu governo, o seu domínio, entrar dentro da sua casa e impor a você uma marca, um domínio, um governo, e você, depois do arrebatamento, por quê? Porque depois que a igreja subir, muita gente, quem aqui já assistiu aquele filme, como é que é o nome? Deixados para Trás. Muito obrigado. Quem aqui já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Se você não assistiu, eu quero te dar uma dica. Assista esse filme, porque ele tem um cunho de verdade naquilo que se trata a respeito do arrebatamento da igreja. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Acredite, não experimente, não pague para ver,
não queira ficar para a segunda vinda, não queira experimentar. Se o mundo não suporta, se o corpo humano não é capaz de imunizar a penetração de um vírus criado geneticamente pelos homens, e esse vírus ele tem a capacidade de penetrar o ventre de uma mãe e contaminar uma criança e fazer com que nasça uma geração completamente comprometida com uma enfermidade. Irmãos, pare para pensar no perigo que tem acontecido nos últimos tempos. Pensem, somente um município, pensem pelo menos 100 mães grávidas e contaminadas, que Deus o livre e guarde por esse sintoma, por esse mosquito, por esse vírus. E dentro daquele ventre, aquela mãe sabendo que ela está criando aquela criança ali dentro, aquela criança está sendo gerada, mas aquela criança ela vai nascer com deficiência mental, ela vai nascer com problemas genéticos, e será uma geração completamente detonada por Satanás. Porque o diabo, quando ele percebe que ele não pode com você, que você não dá lugar para ele, que você é suficientemente capaz de pensar, de raciocinar e de escolher Deus, ele começa a tentar de alguma forma atingir as nossas gerações, atingir os nossos filhos, atingir aqueles que nós amamos. E tudo isso, por trás de tudo isso, existem os interesses, mas a igreja de Jesus, ela não será surpreendida. Você pode profetizar isso comigo em nome do Senhor? Levante a sua mão direita comigo e profetize em alto e bom som, no poder do Espírito Santo. Diga: a igreja não será surpreendida. Nós temos a palavra de Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluias ao nome dele. A igreja não será surpreendida, a igreja não será enganada. Só serão enganados aqueles que quiserem, porque a palavra de Deus, ela é clara. Pastor, por que o senhor disse que o cavalo branco, ele não é o cavalo de Deus? Porque o cavalo de Deus, ele não aparece no capítulo 6 de Apocalipse. O cavalo de Deus, ele aparece no capítulo 19. Se você ler o capítulo 19, você vai ver a diferença que existe entre o cavalo de Deus e o cavalo do diabo. Quer ver? Só para você ter uma noção, põe aí por favor, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 a seguir, vai falar agora do cavalo de Deus. Lá está falando de um cavalo branco, e de um que está sobre ele para fazer justiça. Deus está liberando a ação do anticristo sobre a face da terra. Ele está permitindo. Por que ele está permitindo? Porque a sua igreja já não está mais. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Se você não está entendendo, diga: não estou entendendo. Não tenha vergonha não, meu irmão. A igreja não estará mais sobre a face da terra. Então o Senhor Deus, ele vai liberar a ação do anticristo. Mas quando o cavalo de Deus se manifestar, ele se manifesta dessa maneira aqui. Capítulo 19, versículo 11. Vamos lendo aí e vai tomando posse disso pelo poder do nome de Jesus. Olha a visão que João tem. Deus revela para João isso. E viu o céu aberto. Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel. Como é o nome dele? Fiel. E verdade. E ele julga e peleja com. E os seus olhos, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. A veste estava salpicada de... E por que estava salpicada de sangue? Porque foi o sangue que foi derramado na cruz do Calvário e no Getsêmani para a salvação da humanidade. Quando Cristo estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele suou, e o seu suor foi o que, gente? Gotas de... Lá no Calvário, ele derramou todo o seu sangue. Então a Bíblia diz que as suas vestes estão o quê?
salpicadas de sangue, é o que identifica. É por isso que o diabo, ele não pode ouvir falar no sangue de Jesus. É por isso que o mundo, eles temem o sangue de Jesus. É por isso que Israel passou o sangue de Jesus, que era representado por um cordeiro, nos umbrais das portas, e o anjo da morte, ele teve que respeitar. Ele passou na casa de Faraó, ele passou na casa dos soldados de Faraó, mas na casa do povo de Deus ele não passou. Por quê? Porque havia sangue, tem sangue de Jesus sobre a sua vida, tem sangue de Jesus sobre a sua vida. Sinta-se protegido por Deus. Tem zika, tem chikungunya, tem Aedes aegypti, tem dengue, tem o diabo a quatro, mas a igreja, ela está guardada com Cristo em Deus, protegida, lavada, remida, e a única marca que a igreja tem é a marca do sangue, a marca do sangue, a marca do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Alguém pode dizer amém? Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Deixa eu fazer uma pausa aqui. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de branco, de linho fino, branco e puro. Pergunta para mim, quem é esse exército, pastor? 1, 2, 3, pergunta. Toca no irmão que está do teu lado e fala assim: somos nós. Ei, alabá. Eu sou esse exército, você é esse exército. Sabe por quê? Porque as nossas vestes, elas serão trocadas em vestes de linho puro, linho fino e branco, alvo como a neve. Agora a Bíblia continua, vamos continuar por causa do horário. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações e as reger com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar. Olha aí, ó, o que eu acabei de falar para os irmãos. Ele mesmo é o que pisa no lagar. Isaías falou sobre isso. Não vamos voltar, mas Isaías falou sobre isso. Lembra da profecia de Isaías? Quando Isaías fala sobre a volta de Jesus, quando Jesus ele cumpre o seu chamado, ele morre, ele vai flagelado para o sepulcro, e depois ele cumpre os 40 dias na face da terra. Ele visita os seus discípulos, ele vai lá em Atos, ele entra pela parede, ele se representa, ele mostra-se para os seus discípulos, ele chama Tomé e ele diz: Tomé, olha aqui a marca dos cravos na minha mão, pode tocar. E o Tomé diz: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olha para o Tomé e fala: porque você viu, você creu. Vocês lembram de tudo isso? 40 dias o Senhor provando para os seus discípulos e para os seus seguidores que ele havia ressurgido, ele havia levantado dos mortos. Agora ele volta, e quando ele volta para o Pai, Isaías faz uma alusão sobre isso. O que que Isaías fala? Isaías diz o seguinte: ele vem entrando, e quando ele vem entrando, os anjos olham, e os anjos não o estão reconhecendo, porque os anjos, eles perderam o costume, o hábito da convivência do Filho, e agora o Filho, ele vem num corpo glorificado, e ele vem num corpo glorificado, e os anjos começam a identificá-lo. Eu acho que eu já preguei isso aqui na igreja algumas vezes. E ele vem, e os anjos olham, e ele traz consigo quem? Ele traz consigo Adão. Por quê? Porque Adão precisava voltar para o lugar da santidade. Adão precisava também ser revestido, ele precisava sair do corpo do pecado para ter o corpo glorificado, porque Cristo, quando ele ressurge do sepulcro, ele tem um corpo transformado, mas ainda não era o corpo glorificado. Amém ou não, minha gente? Depois é que ele vai ter o seu corpo glorificado. Então era um corpo transformado, do corpo do vitupério, do pecado, em um corpo santo, mas ainda precisava ser glorificado. E no meio desse caminho, ele vai voltando para o Pai, porque ele disse em João 14: eu vou para o Pai, preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele está cumprindo a palavra, ele está voltando para o Pai, e no meio do caminho, ele se encontra com
Adão. E ali ele fala: Adão, eu quero levar você de volta para o lugar da intimidade. O véu do templo se rasgou. Oh, aleluia! O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu tenho uma notícia para te contar, Adão. Conta, Senhor. Qual é a notícia? Adão, olha, foi restabelecida a possibilidade. Você pode voltar para o lugar da intimidade. Você pode voltar para o lugar da santidade. Você pode voltar para o lugar da vida eterna. O lugar da vida eterna. Por quê? Porque foi de onde você foi expulso. A sua vida passou a ser limitada, mas agora você pode voltar para o lugar da vida eterna. Como, Senhor? Vem atrás de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vem atrás de mim. Mas os anjos não vão deixar eu entrar de novo no paraíso. Eles não iam deixar, mas por causa de mim eles vão deixar, porque por causa de Cristo você entra no céu. Por causa de Cristo você recebe a salvação. Por causa de Cristo você recebe a vitória. Por causa de Cristo você recebe a sua bênção. Por causa de Cristo você não merece, mas por causa dele você é mais do que vencedor. Quem está indo? Está indo Jesus e o velho Adão. E quando ele se depara com o anjo olha e diz assim: quem é você? E o outro olha e diz assim: ele pisa como um valente, as vestes dele são salpicadas de sangue, os seus olhos são reluzentes como chama de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. Isaías fala tudo isso. Os seus cabelos são brancos como a neve. Ele pisa como aquele que pisou no lagar do vinho, e ali ele repreendeu o furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e levou o pecado da humanidade. E quem é aquele que está atrás dele? Aquele lá é o antigo Adão. Ele não pode entrar, ele não podia, ele não vai entrar, ele não ia, ele não tem capacidade de estar mais aqui, ele não tinha, e agora ele tem. Por quê? Porque agora ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Agora ele tem um advogado, agora ele tem o Cristo de Deus, e o Jesus Cristo de Deus. Ele disse assim: em mim você pode todas as coisas, eu dei a minha vida por você, eu te santifiquei, pode entrar. E eles dizem: não, você pode, Cristo, mas o Adão não pode. Aí ele lembra os anjos do Calvário: volta a visão de vocês para o Gólgota, olha lá para Jerusalém, olha para o monte chamado Caveira, e o que é que vocês veem? Vocês veem a imagem do Cristo vituperado, crucificado, do sangue derramado. Sabe por que foi? Foi por causa de Adão. E ele olha e diz assim: é, seu Adão, a sua entrada está liberada, porque não há nada que possa depor contra o poder do sangue. O nome dele é poderoso para remir, seja quem for e seja qual for o tipo de pecado. Não importa onde você andou, não importa o que você fez, não importa por onde você passou, se você está debaixo do sangue de Jesus, não tem Aedes aegypti, não tem chikungunya, não tem zika vírus, não tem câncer, não tem nada que te roube da vida eterna em Deus. Receba essa palavra pelo poder do nome de Jesus Cristo e seja abençoado pelo Senhor. Quem é Ele? Ele é o mesmo, versículo 16, 15, Ele é o mesmo, é o que pisa no lagar do vinho, do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. Versículo 16, e na sua veste e na sua coxa está escrito este nome. Que nome? Vamos repetir esse nome com muita autoridade. Vamos repetir esse nome com muita autoridade. Vamos repetir esse nome com poder. Melhor, vamos encerrar, vamos ficar de pé, vamos fazer um ato profético como um exército de Deus, vamos falar o nome dele, vamos dizer o que ele é para nós. E nas suas vestes e na sua coxa está escrito este nome. Qual é o nome que está escrito, minha gente? Novamente, mais uma vez. Agora vamos fazer um ato profético, para você entender o que você está falando, porque tem muita gente que fala com fé, fala com amor, fala acreditando, mas não entende o que está profetizando. Agora você vai entender, porque o Espírito Santo vai te revelar. Em nome de Jesus, pega a sua mãozinha direita assim, levante assim para o alto, faça comigo por favor, é um ato profético. Diga comigo assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para a glória do seu nome. Por isso que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você é cabeça, não é cauda. Você é autoridade. Você estará por cima e não por baixo. Você será Senhor, você não será cauda. Deus te estabeleceu cabeça. Oh, aleluia, aleluia. Diga assim: eu acredito em Deus. Sabe, gente, Jesus, Ele representa a igreja. Jesus, Ele representa a igreja. E eu entendo o porquê que muita gente e o diabo se levanta contra a igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da denominação. Me entenda, por favor. Eu não prego denominação, eu prego igreja. Amém? Então, eu sei porque que o diabo ele é furioso com a igreja. Eu sei, e quando eu digo que ele é furioso com a igreja, é contra você. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Profetiza comigo, diga assim: eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Deus vivo. É por isso que Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 no nome dEle, Ele está presente. Porque a igreja reunida é a eclésia de Deus, é a assembleia dos santos reunida para a glória do nome dEle. É a igreja do Senhor. Mas sabe por que que o diabo se levanta contra a igreja? Porque a imagem que o diabo tem da igreja é uma igreja destruída, é uma igreja interesseira, é uma igreja desmotivada, é uma igreja fragilizada pelos ataques de Satanás, é uma igreja bombardeada pela ignorância dos homens. Porque ao contrário do que você pensa, você acha que a espada romana ela parou de operar? Você acha que a espada dos homens ela parou de cortar? Não, ela continua cortando a igreja, ela continua cortando pessoas, ela continua cortando a fé, ela continua cortando ministérios, ela continua cortando chamados, ela cortando a vida espiritual de pessoas. Mas uma coisa Satanás, ele perdeu de vista, ele não sabe. Sabe o que é? Era muito difícil para acreditar que Jesus Cristo, ele vituperado, completamente cortado, flagelado. Esses dias atrás eu estava lendo uma temática de um pastor americano, e ele estava contando sobre a dor do Cristo, quando ele é embrulhado. Depois de ser esbofeteado, chicoteado, cortado, ele é embrulhado naquele lençol. E no outro dia, quando ele é levado para a crucificação, eles puxam aquele lençol. E aquele lençol que estava grudado nas feridas que haviam secado do sangue no corpo, eles novamente abrem todas aquelas feridas. E agora o Cristo começa a sangrar de novo. Ele totalmente destruído. E a Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 11 a seguir. A Bíblia diz que apareceu um homem chamado José de Arimateia, e ele agora pede, e Jesus é entregue nas mãos dele. Mas os homens não queriam que de fato eles sumissem com o corpo de Cristo. Por quê? Porque o medo que eles tinham é que um povo começasse a acreditar que de fato Jesus ressuscitou. Sabe qual é o medo do povo? Sabe qual é o medo das pessoas? Sabe qual é o medo do diabo? Sabe qual é o medo do mundo? O medo do mundo é que você se levante como igreja. O medo do mundo é que você se levante como igreja. O medo do mundo é que você acredite na sua capacidade. O medo do mundo é que a igreja se levante, que ela se posicione. O medo do mundo é que a igreja ela acredite quem ela verdadeiramente é. Sabe por quê? Porque assim como Cristo ele foi flagelado e colocado numa sepultura, muitas vezes você também, você foi vituperado, você foi flagelado, você foi ignorado, você foi deixado para trás, você foi esquecido, deixaram você, te traíram, te machucaram, te feriram e apostaram e disseram: esse não se levanta nunca mais, esse nunca mais é ninguém, essa nunca mais é feliz, desse ventre nunca mais nasce um fruto abençoado, esse homem nunca mais ele vai fazer alguma coisa significante para Deus. Sabe por quê? Porque o mundo vive querendo colocar a igreja de volta no sepulcro. O mundo vive querendo colocar a igreja de volta no sepulcro. E naquela época era difícil para as pessoas acreditarem que aquele corpo totalmente flagelado, ele seria arrebatado, ele seria transformado em poder e grande glória. Mas assim como naquele dia, a Bíblia diz que o Cristo, ele foi levantado dentre os mortos, e ele ressurgiu, e a palavra se concretizou, e o seu corpo foi transformado, as marcas foram apagadas, e ele foi glorificado. Da mesma maneira, Deus está disposto a fazer com você, igreja, com você, igreja. Não importa as suas marcas, não importa qual
sepulcro que te colocaram, não importa qual o sepulcro que as pessoas têm tentado te prender, a verdade é uma só: Deus é com você, Deus é na sua vida, Ele é poderoso para te tirar de qualquer buraco, Ele é poderoso para te transformar, para mudar a sua história, para fazer de você uma pessoa glorificada para a glória do nome dEle. É por isso que tem muita gente que não acredita. A igreja, ela pode estar fraquinha, a igreja, ela pode estar desfalecendo, a igreja, ela pode estar enferma, a igreja pode estar capengando, a igreja pode estar com dor de cabeça, a igreja pode estar doentinha, a igreja pode estar com a pressão alterada, a igreja pode estar com câncer, a igreja pode estar machucada, mas ela é de Deus, ela é de Deus, ela é de Deus. E a hora que Deus disser, é a hora, é o dia, é o tempo, ela se levanta do sepulcro, ela se levanta do sepulcro, ela sai da sepultura, ela sai da insignificância, ela sai do buraco. Se eu fosse você, eu fazia um barulho para Deus. Se eu fosse você, eu glorificava o nome de Deus. Se eu fosse você, eu falava em línguas. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu exaltava. Por quê? Porque nós somos igreja. Aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Aonde está a igreja?